Duda, você escreveu um post muito contundente nesse fim de semana, falando da morte da senhora argentina que fundou o movimento das Mães da Praça de Maio, né, que pediam notícias sobre os seus filhos, seus parentes desaparecidos, né? E então passo a bola para você, Duda. Por que a mãe original da Praça de Maio Tá. não merece ser assim canonizada? Bom, ela teve uma participação na história argentina. Ela funda esse grupo das Mães da Praça de Maio 2 anos depois enfim, está ainda em plena ditadura, acho que é 77, né, tinha acabado de começar essa última ditadura. E é claro que, enfim, ela teve 2 filhos e uma nora desaparecidos. E enfrentar o Videla, a ditadura, naquele momento, realmente era uma coisa de muita coragem, né. A história, algum turista brasileiro que tenha ido lá na quinta-feira à tarde, toda a tarde, já são mais de 2.000 voltas que elas fazem num pequeno obelisco que tem ali na Praça de Maio. Essa volta é porque elas estavam se preparando para fazer uma manifestação, achavam que ia falar com o ditador, chegam ali os policiais e falam: "Olha, é bom vocês circularem", né. E aí elas começam a fazer esse círculo e têm feito isso até hoje. Não podia ser mais literal, né? É, Essa história de exato. circular, né? Agora, o que eu acho que a gente precisa entrar que acho que grande parte da imprensa brasileira não avaliou isso, é a participação que a Hebe teve do fim da ditadura argentina até hoje, quer dizer, nesse período democrático, né, da Argentina. E, enfim, as madres sempre tinham uma postura de ser contra o sistema, né, de pedir voto em branco e de ser contra qualquer presidente. E eis que assume, logo depois das crises todas na Argentina, de 2001, 2002, aquela história do que se vajam todos, né, aquela insatisfação enorme com os políticos, assume Néstor Kirchner. E as madres continuam de costas para o novo presidente, como sempre foram historicamente. E quem vai aproximar as madres do Néstor Kirchner é o Fidel Castro, que ela conhece em 90, e o Fidel manda o Chaves conversar com a Hebe de Bonafini para falar assim: olha, vocês precisam ter um pouco de paciência com o Néstor, né? E aí, então, assim, essa aproximação acontece, então, nesse momento, em 2003, e ela vira uma militante radical kirchnerista, né, desde então, né. Isso quer dizer que ela está sempre elogiando, o Néstor vai morrer depois, 2010, depois, tem a Cristina, então assim, ela vira quase que um agente político, né, para atacar, eh, qualquer rival dos kirchneristas. Então, quem vai ver lá as madres circulando no obelisco, então você vê um grupo, depois você vê outro grupo e depois ela vai, pega o microfone e começa a xingar. Eh, Na época que eu estava lá, era o Macri, né, que estava ainda como presidente. Além dessa posição política, então, assim, ela sempre foi uma pessoa a favor da revolução, né, então, radical nesse sentido de querer derrubar mesmo, né, a democracia, assim como o pessoal que estava fazendo, manifestação e plantando bomba em Buenos Aires na época da ditadura militar. E ela, enfim, ela continua com esse espírito, eh, ela vai apoiar as Farc, e isso está num livro de um do braço direito dela durante a maior parte do tempo, que é o Sérgio Schocklender. O Sérgio
foi preso porque matou os pais, né, com o irmão. Pois é. É, Que história é essa? é uma história muito louca, mas assim, ela procura ele na prisão e começam a conversar, a conhecer, leva comida para Mas por ele. que ele matou os pais? Desculpa, quando você fala em Hum, parricídio... não, aí não sei explicar, assim, mas foi uma coisa, enfim, uma coisa meio um crime chocante ali da história chocante argentina. na época, anos Mas não foi por 80. razões políticas, você não sabe se foi. Não foi. Uma Tá. coisa meio pessoal. E aí, enfim, é estranho, né, essa aproximação dos dois, mas, enfim, tem coisas aí que... Ele estuda muito, né, ele estuda psicologia, várias coisas na prisão, então ele sai meio que formado da prisão e vai trabalhar com ela, né? E aí, tem várias coisas que essa fundação vai fazer. Então, cria-se uma universidade, cria um projeto de construir vivendas populares que eram muito rápidas de serem feitas, sabe, com pouca matéria-prima e tudo mais. Mas todos esses projetos que nascem, então, dessa organização, que o objetivo lá atrás era a defesa dos direitos humanos, isso vira um conglomerado e o dinheiro público cai nos cofres dessa fundação e sai, né, assina os cheques ali sem nenhum controle. E ela pede, né, ele fala isso, né, o Sérgio Schocklender, que ela fala: eu preciso de tanto, eu preciso de não sei quanto, minha filha precisa de um apartamento, e ela vai, né. Isso é um pouco o peronismo, né, na essência, que é quando meio que o governo compra esses movimentos populares para que eles atuem fazendo protesto contra os opositores e adulando, né, os governantes. A Hebe, até o final, estava ali elogiando a Cristina, e a Cristina era uma deusa para ela. Inclusive, quando acontece bom, o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner estão sempre se tretando, né? Às vezes fica em paz, volta a brigar depois. E a Cristina se aproxima da Hebe e a Hebe começa a atacar o Alberto Fernandes, né? Então, assim, quando o Alberto Fernandes, no domingo, que foi ontem, né, que ela morreu, faz ali uma mensagem elogiando a Hebe, não sei o quê. Aliás, acho que a gente até tem a mensagem que ele publicou, já pode publicar, o texto do Alberto Fernandes falando do falecimento aí da Hebe de Bonafini. Com a partida dela, perdemos uma lutadora incansável, reclamando verdade e justiça junto às madres e avós. Ela enfrentou os genocidas quando o sentido comum coletivo ia na outra direção. Com enorme carinho e sincero pesar, eu me despeço dela, para sempre, Hebe. Aí, primeiro que tem um errinho importante, porque existe a organização das mães da Praça de Maio e das avós, são coisas diferentes, né? As mães estão procurando os filhos e as avós estão procurando entre pessoas que estão crescidas já, né, que têm 30, 40 anos. Foram crianças que foram raptadas, né? Raptadas e fazendo teste de DNA. E as avós se afastaram mais da política, né? Enquanto que a Hebe rachou um pouco as mães e entrou na política. E aí a gente tem a resposta da assessoria de imprensa da organização das mães da Praça de Maio. Joel, você pode pôr também, que critica, bate no Alberto Fernandes. Senhor presidente, não se perdeu nada, o legado das mães continua com o povo. Relacionar a luta da nossa presidência com outra organização é um insulto, entendeu? Tipo assim, essas organizações argentinas estão sempre se pegando, Jesus! Né? Por sorte, ela tornou público tudo que ela pensava de você. Meu Deus, ele não pôde nem prestar uma homenagem ali E já veio já um tranco apanhou. de volta. Total. Então, É. isso acho que eu selecionei aí essas mensagens, porque realmente dão a dimensão dessa briga, né, que tem entre essas organizações todas. Todas elas penduradas todas no elas governo. penduradas no governo, e fazendo coisas, né?
ah, indefensáveis, né? Então, assim, não tinha nada de... É um pouco... O Lula fala também, vocês, que esses valores democráticos, né? Mas toda a corrupção, tem que lembrar, né? Entre as mães da Praça de Maia, toda a adulação à ditadura cubana, mandou... É surpreendente, né, Duda, É, que a imprensa só registre um lado, né? exato. E assim, mais surpreendente para mim ainda, não sei se você concorda, é que as pessoas se entreguem de corpo e alma à crença em qualquer personagem político, né? Exato. As chances desse personagem político, seja de direita, de esquerda, seja de onde for, de qual pedaço do espectro aí político vier, as chances dele decepcionar essa crença assim, sem qualquer restrição são imensas, né? E essas irregularidades todas que eu comentei das mães da Praça de Maia, tudo isso circulou nos jornais argentinos, todo mundo sabe disso, né? Até eu acho que os argentinos já não são tão mais crentes e seguidores, tá, das mães, eles conhecem muito bem. Acho que só o pessoal mais cristianista, o kirchnerista, realmente tem um pendor aí por ela. E é importante também, né? O fato de você reconhecer que depois a Hebe de Bonafini teve uma história que não é assim tão bonita, não invalida a importância que ela teve ao lançar um movimento que, de fato, revelou, né, de certa forma, para o mundo a brutalidade que aquela ditadura cometeu, né? Sim, sim. Então, é por isso que eu estou dizendo, né? O Brasil está muito assim também, né? De adorações absolutas, né? Exato. O Bolsonaro, ou então é o Lula. Nenhum deles merece a nossa adoração. Sim, sim. Merece um olhar crítico e você lê dia a dia, cotidianamente, aquilo que eles estão fazendo. Às vezes vão acertar, às vezes vão errar feio, né? A política, quando se mistura com essa coisa mais religiosa, né, foge do racional, né? E o racional é a gente analisar os fatos, o que essas pessoas de fato realizaram, né, o que se acusou, o que se provou, e todos eles aí têm coisas que foram notícia e a gente conhece muito bem o passado deles, né? Não podemos esquecer só para entrar na torcida, né?